Bom dia, mais um dia que o Senhor fez para você desfrutar do amor dele. Por isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para a sua vida nessa terra, para você fazer da sua vida nessa terra o melhor tempo da sua vida. Em todas as áreas, como eu falei no último programa, construir os seus mundos, edificar a sua vida baseado na palavra do Senhor. Eu quero falar com você nessa manhã a respeito de dinheiro. Dízimos e ofertas, isso que tem sido tão enfaticamente pregado em igrejas, não é verdade? Tem sido tão ministrado em igrejas. E o que de fato é verdade e o que de fato é doutrina de uma igreja? O que está escrito na palavra de Deus e o que está escrito em regras de uma denominação. Talvez o seu caso seja o de muitos que eu conheço, que não participam de uma igreja, porque parece que só fala em dinheiro. Talvez o seu caso seja, você já disse para si mesmo, eu nunca mais piso numa igreja, porque é só ir lá. E o pastor, ou o líder, ou aquele que está dirigindo o culto, ele sempre fala em dinheiro. Começa até bem, mas termina pedindo dinheiro. E aquela cobrança, aquele negócio assim, se você não der o dízimo, você está roubando Deus e o ladrão não entra no céu, então eu vou para o inferno. Porque eu não estou dando dinheiro para Deus, dando dinheiro para a igreja, não estou cumprindo com a minha obrigação. Será que isso é verdade? Será que é isso que está escrito na palavra? Deixa eu te colocar a par da palavra. A Bíblia é dividida em dois tempos, em dois períodos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi regido, ele foi direcionado por leis que Deus deu a Moisés, especificamente para o povo de Israel. O Novo Testamento, ele é regido, direcionado pela graça e pela verdade através da vida de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, lei de Moisés. Novo Testamento, a verdade, a palavra, a graça, o amor de Deus manifesto na vida de Jesus. No capítulo 1 de João, no versículo 17, está escrito que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje nós vivemos em qual ano? 2011. Antes ou depois de Jesus? Depois, não é verdade? Então nós estamos vivendo hoje. O que rege a nossa vida hoje? São as leis de Moisés do Antigo Testamento ou é a graça e a verdade do Novo Testamento? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Existe o Antigo Testamento, existe a lei de Moisés do Antigo Testamento, existe a graça e a verdade de Jesus no Novo Testamento, mas também existem princípios da palavra. E hoje, como estamos falando de dinheiro, existe um princípio que está escrito aqui em Provérbios capítulo 3, no verso 9 e 10, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é um princípio. O princípio, ele acontece no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Um princípio é uma lei imutável, que não é uma lei para um povo, nem para um determinado período de tempo. É uma lei universal. O princípio, ele é atemporal e acultural. Essa cultura não pensa assim, mas o princípio está estabelecido. Eu não sou judeu, mas o princípio está estabelecido. Eu vivo no Novo Testamento, mas o princípio está estabelecido. Qual será que é, então, o princípio? Como que eu aplico o princípio do ofertar ao Senhor, do plantar uma semente no Novo Testamento? Será que o dízimo é lei ou o dízimo é uma verdade e faz parte da graça de Jesus? Vamos aprender um pouquinho sobre a história do dízimo. A respeito, aliás, o que significa dízimo? A 10ª parte. O dízimo, na verdade, a primeira vez que aparece a palavra dízimo, ele aparece até antes da lei, quando aqui no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 18, 19, 20, a Bíblia fala que Abraão, o pai da fé, ele se encontrou com um tipo de um rei, um tipo de Cristo, chamado Melquisedeque, o rei de Salém, e depois que ele voltou da guerra com os despojos ali, está escrito assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, pastor, o dízimo está antes da lei. Sim, o dízimo passa pela lei. Aqui em Deuteronômio,
está escrito no capítulo 14, no versículo 22, está escrito: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. O dízimo começou antes da lei, passou pela lei de Moisés, né? A palavra Deuteronômio é a segunda lei, é a repetição, é a promulgação dessa lei. E essa segunda lei, ela não é igual à lei, a lei ali, os 10 mandamentos. Os mandamentos foram escritos por Deus numa tábua de pedra dado a Moisés. Não é assim? Você conhece a palavra, é assim. Essa lei, essa segunda lei, que inclui o dízimo como lei, foi escrito, olha o que está escrito aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, no versículo 24, está escrito assim: tendo Moisés acabado de escrever, espera aí, os 10 mandamentos foram escritos por Deus numa tábua de pedra. E agora aqui está dizendo que Moisés, tendo acabado Moisés de escrever, Deus falou para Moisés escrever o que? Essas leis. Integralmente as palavras desta lei num livro, a tábua da aliança, tábua de pedra escrita por Deus. Esse daqui agora é um livro ditado por Deus, escrito por Moisés num livro. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Contra quem? Contra o Marcelo, que vive no ano de 2011, no Novo Testamento, na graça e na verdade? Não. Contra o povo de Israel. Contra o povo daquele tempo, daquela época, daquele período. Então o dízimo começou com Abraão antes da lei, passou pela lei de Moisés, foi escrita por Moisés. E será que continua lei, será que continua dízimo no Novo Testamento? Deixa eu dizer algo para você. O batismo hoje é batismo. Sabe como que funcionava no Antigo Testamento? O batismo começou com Abraão. Do mesmo jeito que o dízimo começou com Abraão, o batismo, chamado circuncisão, também começou com Abraão. Começou com Abraão, começou com o filho dele, foi dado início antes da lei, do mesmo jeito que o dízimo. Passou pela lei de Moisés, escrito, né, que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, deveria ser circuncidado, está escrito em Levítico isso. Começou com Abraão, a circuncisão. Passou pela lei de Moisés, circuncisão. E no Novo Testamento virou o quê? No nosso tempo, no ano de 2011. As igrejas chamadas evangélicas, elas circuncidam ou elas batizam as pessoas que querem entrar em aliança com Deus? Deus tinha falado lá atrás para o povo de Israel e para aqueles que queriam fazer parte do povo de Israel, o chamado estrangeiro. Se você quiser fazer parte do meu povo, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés e até o tempo do Antigo Testamento, você precisa ser circuncidado. Eu e você, quando nós decidimos entrar para a família de Deus, o que nós somos convidados, instruídos pelo próprio Senhor Jesus a fazer? Quem crer e for batizado, eu preciso me batizar, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Através da circuncisão ou através do batismo? Eu quero que você pense sobre isso agora. Dízimo começou com Abraão, passou pela lei. Será que continua dízimo? Será que continua lei? Por que não virou oferta? Se o batismo, que começou com circuncisão em Abraão, antes da lei, passou pela lei de Moisés e se transformou em batismo. Por que a circuncisão se transformou em batismo? Na liberdade, na graça. E por que o dízimo não se transformou na graça e na liberdade em oferta? Eu quero ler um texto aqui para vocês. E deixa eu dizer algo antes de eu ler esse texto. O que eu estou falando para você não é uma doutrina do sal da terra. Não é uma maneira, né? Eu já ouvi assim, tem uma igreja aqui em Poços, a igreja Sal da Terra, que para atrair as pessoas não cobra dízimo. Deixa eu te dizer algo muito sério. Eu seria muito irresponsável na pessoa, na função que eu desempenho hoje, que é um pastor, de burlar a palavra de Deus, de manipular a palavra de Deus para um objetivo tão medíocre, mesquinho, tão miserável, que é ter uma igreja grande, cheia de gente. Nada do que eu estou te dizendo, meu irmão e minha irmã,
É uma doutrina da igreja, do Ministério Sal da Terra. O que eu estou te falando é a palavra de Deus. Eu não tenho, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você, eu não tenho interesse na sua vida financeira, na sua vida material, não tenho interesse que você vá para a minha igreja, quando eu falo minha com aspas. Eu não tenho interesse que você vá para o sal da terra. O meu interesse é que você vá para o céu. Se você vai para o céu aprendendo a palavra de Deus no Ministério Sal da Terra, eu vou ter um prazer muito grande. Mas se você vai para o céu aprendendo a palavra em tantas denominações que tem aqui em Poços de Caldas, tem várias Assembleias de Deus, várias igrejas quadrangular, presbiteriana, metodista, batista, tem um caminhão de igreja. O meu interesse, meu irmão e minha irmã, não é que você vá para a igreja, para a minha igreja. Eu quero que você vá para o céu e que você vá para uma igreja. É isso. É só isso que eu quero que você deixe muito claro no seu coração. E eu quero ler um texto aqui, entre várias leis que Deus deu para Moisés escrever nesse livro que foi colocado do lado da Arca da Aliança, porque as tábuas da aliança, as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, elas estavam dentro da Arca da Aliança, e o livro que Deus falou para Moisés escrever estava do lado da aliança. Deixa eu ler a respeito de uma lei que Deus falou para Moisés. Pois eu quero comentar sobre isso. Aqui no capítulo 21 de Deuteronômio, nós lemos dízimo no capítulo 14. Agora nós vamos ler a respeito de uma lei sobre filhos desobedientes. No capítulo 21 está escrito assim: se alguém tiver um filho rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, olha que coisa séria. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Sabe o que eles tinham que fazer? Isso daqui é uma lei. Da mesma forma que era a lei do dízimo, isso daqui é uma lei, escrita no mesmo livro. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morram. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. O pai e a mãe, então, eles têm um filho, e é rebelde, e é beberrão, e faz bagunça, e desobedece todo mundo, sabe? E castiga, e disciplina, e corta, e fala isso, e fala aquilo, não adianta. Então sabe o que tinha que fazer? Pega o filho, leva para a porta da cidade, chama os anciãos, chama as pessoas mais experientes, e eles tinham que apedrejar esse filho até que morra. Isso daqui é lei, a mesma lei do dízimo. Essa lei, ela vigora hoje? Por que essa lei deixou de vigorar e a lei do dízimo continua vigorando? É isso que eu quero que você pense comigo. É isso que eu quero que você assimile dentro do teu espírito. Por que eu sou obrigado, por que se é obrigado a dizimar, e não é mais a cumprir a lei do dízimo, e não é mais obrigado a matar um filho rebelde? No próximo bloco, nós vamos aprender um pouquinho mais. Amém?